aí? Você tá aí? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu gostaria de te convidar, como sempre tenho falado aqui, deixa o teu like, siga a gente aqui no canal, mas não se esqueça de nos seguir no Instagram, porque existem alguns conteúdos que não estão aqui nessa plataforma e são exclusivos no Instagram. Então siga a gente lá no Instagram, @eusouchurch, igreja. Não deixe de seguir a gente lá, tá? Vai estar aqui na descrição, vai seguindo a gente e vai deixando o teu like, vai compartilhando, vai chamando o pessoal, porque toda semana nós temos uma entrevista especial e hoje o nosso convidado é alguém que tem uma história de vida, tanto que na nossa descrição nós colocamos uma vida de desafios, porque realmente tem sido uma história de vida, tem sido uma história de superação, e eu gostaria hoje de compartilhar contigo e trazer para você o nosso convidado, Pacifique Mucuna. Seja bem-vindo, Pacifique. Como é que está? Muito obrigado, pastor. Tô legal, graças a Deus. Tá bem a expectativa? Tá legal. Na verdade, é uma honra para nós recebê-lo aqui. A gente conhece um pouco da sua história e hoje nós vamos compartilhar um pouco dessa história, desses desafios, né, que te trouxeram até aqui. Conta pra gente um pouquinho quem é o Pacifique. Certo? Bom, meu nome completo é Pacifique Chico Mucuna. Deve ser difícil de pronunciar, mas tudo bem. Eu sou da República Democrática do Congo, na África, e eu tenho 26 anos. 26 anos. Uhum. Tá há quanto tempo no Brasil? Eu tô no Brasil há quase 7 anos já. Tá 7 anos aqui. Quase 7 anos já. Eu cheguei em 2019, 2016, desculpa. 2016. E agora tô quase brasileiro Já se acostumou já. Já me acostumei. Tá bem aculturado. Uhum. E, na verdade, tem muita gente que está nos ouvindo e tem muita gente que não te conhece, né? Você trabalha onde? Qual é a tua profissão hoje? Atualmente eu trabalho na Softplan, que é uma empresa aqui de Florianópolis. Eu trabalho como desenvolvedor de software, né? Programador, ou mais conhecido como programador. Uhum. Já faz mais ou menos 3 anos que eu estou trabalhando lá. Sempre trabalhou na área? Sempre gostou da área ou foi se interessando ao longo do... Na verdade, quando eu era criança, meu sonho era de ser piloto de avião. Piloto de avião. Uhum. E eu queria muito. Então, no ensino médio, eu fiz porque no Congo quando a gente faz o ensino médio, a gente já consegue direcionar, né? A gente consegue fazer alguma escolha, como se fosse na faculdade, sabe? Então, eu fiz um curso no ensino médio que era de aviação civil, né? Que a gente chama lá. No ensino médio já tinha aviação civil, tinha o início direcionado a isso. Você já consegue escolher um caminho e na faculdade você consegue se aprofundar mais, né? Quais as áreas que eles têm? Tem no ensino médio? Tem para tudo. Tem para medicina, aviação, mecânica, engenharia elétrica. Tem para tudo. É um direcionamento. É um direcionamento. É o básico, só para ver se... E se você não gostar daquela... Você pode mudar depois. Você pode mudar. Isso. Porque até chegar na faculdade você já tem uma ideia, né, de qual caminho que tu vai seguir. Uhum. Então eu acabei seguindo nesse caminho, mas só que mais pra frente, como eu queria ser piloto, né, eu acabei, com a vida, a gente acaba entendendo algumas coisas que não são tão simples assim. Eu acabei percebendo que precisava de muito dinheiro para poder fazer esse curso, né? E acabei meio que desistindo. E aí veio que meu segundo sonho, que era de trabalhar com robótica, com coisa de programação e tal. E foi... Aí no ensino médio você já migrou também para robótica, ou não? Não, no ensino médio eu seguiu com a questão da aviação. Com aviação. Que bacana. E isso é quanto tempo é o ensino que... No ensino médio a gente tem 6 anos de ensino médio. 6 anos. 6 anos. E os 2 primeiros anos você tem aulas genéricas, né? Você não tem aquele direcionamento, né? Mas a partir do 3º ano já você consegue se direcionar para uma área. E no próximo ano, por exemplo, no 4º, 5º ano, você pode mudar para outra área também, se não se identificar na outra. Que bacana, que bacana. Então foi bem, teve uma boa base, então, né? Tem uma boa base. O Congo, ele na verdade, ele é um país relativamente novo, né? Sim. Relativamente novo, 1960, se eu não me engano, né? E como é que foi um pouco dessa história, você que viveu lá? Conta pra gente como é que é o Congo, como é que é a República Democrática do Congo.
Com Certo. muita diferença do Brasil? É muito diferente? E como é a vida lá? Certo. Eu tô no Brasil há tanto tempo que às vezes eu acho que eu tô esquecendo de algumas coisas de lá, mas eu vou tentar me lembrar de tudo. Tem algumas coisas diferentes, mas eu acho que tem muita coisa também parecida, né? Por exemplo, algumas comidas que a gente come aqui me lembra bastante de comidas que a gente comia lá, né? Por exemplo, feijoada. Claro que a feijoada daqui é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, né? Feijão com carne e tal. Os ingredientes podem ser diferentes, mas a ideia é a mesma, assim, né? Mas o que tinha de diferente nessa feijoada lá? Então, geralmente a gente colocava carne de porco, só Certo. carne de porco, assim. E às vezes a gente colocava... Eu nunca vi aqui no Brasil, mas é como se fosse um peixe seco. Um peixe seco? Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Na feijoada? Isso. Era muito comum. Muito comum. E outra coisa que eu sinto um pouco falta, assim, que é a gente tem muito costume de comer legume cozido, né? Sabe? E a gente tem vários legumes diferentes, sabe? Uma variedade muito grande, que eu não encontro aqui, no caso. Quais, por exemplo? Né? Agora, curiosidade. Os nomes já não vai fazer muito sentido, porque Sim. são nomes no meu idioma ali, né? A gente tem undunda, a gente tem matembele, a gente tem pundu. Parecido com o que aqui, se fosse... Nada. Não tem nada semelhante. Eu nunca tinha visto. Semelhante a nada do que a gente tem aqui. Eu não vi nada ainda. Sério? Nem o gosto que batata? Não. Nada, não tem. Totalmente. Sente muita diferente. falta. De comida, nem tanto, porque não como muito. Mas falta, a gente sente bastante, sabe? Porque quando você sai de um território para outro território, você não sente falta só dos amigos, não sente falta só da família, não sente falta só, sei lá, da comida. Você sente falta de tudo, porque é uma vida que você mudou, sabe? Entendi. Você sente falta daquela esquina que você passava quando voltava da escola. Você sente falta daquele vizinho que incomodava com barulho, sabe? Das coisas simples. Isso, exatamente. É toda uma vida que você sente falta, sabe? Entendi. Bem isso aí. Apesar de ser um desafio você vir para um outro país, né? Então, como é que te gerou isso? Como é que nasceu isso no coração do Pacific de dizer assim, não, é o Brasil. Tenho certeza que você não levantou uma manhã e colocou o dedo no mapa e disse, sei lá, como é que foi como é que surgiu a questão de você vir ao Brasil? Houve outras possibilidades de ir para outro país? Como foi? Certo. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria descansar um pouco. Eu queria ficar um ano sem fazer a faculdade. Então eu aproveitei bastante também aquele ano. Um ano sabático. Isso, ano sabático. Eu fiquei tocando música, trabalhando com outras coisas de música também e tal. E quando chegou bem no final daquele ano, eu precisava já ver qual faculdade que ia fazer, né? E de repente chegou uma oportunidade, que era uma bolsa de estudo no Brasil. E eu achei bem interessante, porque eu acho que é uma coisa que acontece em todos os países, porque eu acho que em todos os países os diplomas de fora valem mais que os diplomas locais, né? É uma coisa, uma coisa normal, assim, que a gente vive no dia a dia. Então, uma oportunidade de estudar fora sempre é uma boa oportunidade para aproveitar, sabe? Então, foi muito mais nesse sentido. E como eu não tinha começado ainda a faculdade, eu não tinha nada para perder. Então, eu acabei... Era o momento certo. Isso, era o momento certo, a oportunidade certa, então embarquei nisso. Aí fez a inscrição e quanto tempo depois você acabou embarcando? Eu acho que demorou mais ou menos um ano, todo aquele processo. Isso. Então fiquei mais um ano sem estudar. 2 anos sabático. Isso. Acabei ganhando no bônus, né? Mas demorou mais ou menos um ano, porque tinha toda a papelada, tinha muitas coisas para fazer. Tinha que ir na embaixada o tempo todo, entregar alguns documentos, era um processo seletivo, né? Era muitos estudantes, mas só alguns que podiam ser selecionados. Nesse ano, então, você ainda estava concorrendo a essa vaga, não era assim, já não estava garantido. Isso, não estava garantido. Quanto tempo ainda foi para dizer assim, não, agora está garantido, é isso mesmo, um ano? Eu acho que um ano. Quando você ficou nesse período de um ano, né? Como é que você controlou essa ansiedade? Porque a gente está conversando com pessoas que talvez
têm o desejo de sair do seu país, né? Querem viver essa experiência. Como que controla essa ansiedade? Como é que você, né, administra isso, né? No começo eu não estava muito ansioso assim no início do processo, né? Porque ainda não tinha essa certeza que ia dar certo, né? Eu estava concorrendo ali, né? Entregando os documentos e tal. Então eu tava tranquilo assim, né? E como eu passava mais tempo também com meus amigos, tocando música, brincando e tal, então eu acabei não sentindo muito isso, né? Mas só que quando virou uma certeza que deu certo, já saiu o visto, agora a gente está comprando a passagem para você viajar e tal. Aí foi uma mistura de emoções, sabe? Porque eu tava feliz porque era uma oportunidade nova, tipo uma vida nova que eu ia viver, sabe? Eu ia viver num país diferente, que fala um idioma diferente e tal. Mas ao mesmo tempo era tipo, cara, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir, sabe? E eu acho que foi muito mais essas duas emoções, sabe? Mas de ansiedade, assim, eu acho que eu não cheguei a ficar muito, muito ansioso, não. Controlado. Eu consegui controlar, mas eu acho que talvez porque é uma coisa meio natural pra mim, sabe? Você falou que tocava com seus amigos, né? Teve teu convívio na igreja, né? Teve bandas. Teve várias bandas? Como é que era? Tinha sempre uma banda? Tocava o quê? Bom, a minha história com a música começa alguns anos atrás. Já tem uma história, já. Meu primeiro contato assim com algum instrumento de música foi... Eu tinha 7 anos, eu acho. E a minha irmã, eu tenho 2 irmãs, e a mais nova, a mais velha, na verdade, ela cantava no coral da igreja, na época. E era coral das crianças, né? Mas ela já cantava. E ela precisava ir pro ensaio, assim, no sábado, e alguns dias da semana. Em algum momento eu comecei a acompanhar ela. Daí, quando ia pro ensaio, eu vi tudo que estava acontecendo ali, né? E eu gostava muito da bateria, que o cara tava lá, ele tocava, eu achei muito interessante. E acabei me aproximando mais com aquele cara, né? E em algum momento, ele, né, como a gente tava ficando mais perto, né? Ele começou a me dar o pedal dele para levar para casa e levar pra igreja no próximo dia do ensaio. Ficou um holder, né? Isso, exatamente. E quando eu levei o pedal no primeiro dia, eu tinha que testar ele. Não podia ficar com o pedal assim, sem fazer nada. E fez como? Então, tem uma coisa que a gente fazia muito, eu não sei se hoje o pessoal ainda faz bastante. A gente pegava, sabe, não sei se aqui também era assim, os refris se vendiam numa caixa onde tinha 12 refris. Sim, aquela caixa engradado. Isso, era de plástico. Isso. Aquilo lá, se você virar de pé assim, vira como se fosse uma caixa. E tinha um negócio, eu não sei como que chama em português, que a gente usava para varrer a casa, mas não é vassoura, é de palha, alguma coisa assim. Aqui eles chamam de piaçava, né? Ou vassoura de palha. Isso, vassoura de palha. E aquela vassoura de palha, se você prender bem os palha ali, os negócios ali, e você bater com a baqueta, dá um som de chimbal. De chimbal fechado. Você criou uma bateria. Eu criei uma bateria. Eu tinha um pedal, só o pedal que era original. O resto era todo... O resto era improvisação. E foi ali que eu comecei a tocar bateria. Isso na minha com casa. o quê? 7, 8 anos? Com 7, 8 anos, isso. E se você fala com minha mãe, ela vai contar que o Pacific batia em tudo. Batia em pratos, batia na cabeça das pessoas, cadeira. Apaixonado. Tudo que tinha um formato que podia sair um som, pra mim era bateria. Entendi. Então foi ali que eu comecei, né? E mais pra frente eu acabei me envolvendo mais, né? Com aí, tocando música na igreja e tal. E aos 15 anos, mais ou menos, comecei a tocar teclado. Mas e a oportunidade na bateria foi quanto? Você tinha 7, foi com quando que te deram assim, a primeira oportunidade dar? Nossa, eu acho que teve algumas oportunidades, mas eu não lembro de todas. Eu só lembro que quando eu tinha 13 anos, na minha igreja a gente tinha muito costume de separar crianças por idades. A gente tinha a igreja dos adultos e a igreja das crianças, mas só que das crianças eram fatiados, né? Tipo, sei lá, de 5 a 7 anos, de 8, isso. E a condição para ir para a igreja dos adultos era ter pelo menos 15 anos.
porque a gente não tinha mais estrutura para as crianças maiores de 15 anos. Isso. Então, o que aconteceu? Eu estava na igreja das crianças e lá a gente tinha instrumentos. A gente fazia culto, tocando música e tudo. Então tinha um culto das crianças. Isso. E tinha banda, tudo isso, das tinha crianças. banda, tinha tudo. Era um culto... Exatamente, um culto completo. Um culto completo. E daí mais, eu já participava do ensaio da igreja dos adultos, porque a minha irmã já cantava também lá, né? Mas aí eu tinha 13 anos, mais ou menos. E em algum momento, o baterista da igreja dos adultos ficou suspenso. Ficou sob disciplina. E como a banda da igreja dos adultos já me conheciam e sabiam que eu tocava... Foi só a promoção. Isso. Aí já era. Com 13 anos já subi e nunca mais voltei. Que bacana. E depois foi pro teclado e foram outros instrumentos. Hoje você toca que instrumentos? Hoje eu toco bateria. Eu me sinto mais confortável na bateria. Eu toco teclado, que é o instrumento que eu mais gosto. Eu acho que eu toco um pouco de violão também, alguns acordes, mas eu consigo acompanhar uma música e tal. Eu já toquei baixo um pouco, mas eu não toquei por muito tempo, então eu vou precisar estudar um pouco mais. Eu acho que de instrumento só isso. Mas a tua praia então é bateria? A bateria eu estou muito confortável. Que bacana. Quando você chegou ao Brasil, pelo que você me falou, você também foi para uma banda, né? Foi tocar, né? Você veio para o Brasil, veio para que cidade primeiro? Quando eu cheguei no Brasil foi em Curitiba. Eu cheguei em São Paulo primeiro, mas eu não fiquei nem um dia, só foram algumas horas. Daí eu peguei o outro avião para Curitiba direto. E lá em Curitiba eu morei em Curitiba 1 ano. Conhecia alguém ou chegou aqui com a cara e a coragem? Então, eu conhecia alguém, mas ao mesmo tempo eu conhecia essa pessoa, ao mesmo tempo eu não conhecia. Entendi. Em que sentido? Explica. Em que sentido? Aquele programa de bolsa de estudo, como que acontece? É uma coisa que acontece todo ano. Certo. Isso. Então, quando você vai, por exemplo, para aqueles que vão vir para o Brasil em 2023, eles sabem que tem gente que estão no Brasil e que estão no Brasil pelo mesmo programa, que podem receber eles. Ah, entendi. Isso, então é bem nesse sentido. Então a gente tem contato com as pessoas que estavam antes, né? Então são pessoas que você fala com elas nas redes sociais, o WhatsApp e tal, que vão receber você, tipo, como se fosse conhecido, sabe? Entendi. Mas vão te ajudar. Exatamente. Vão te dar um local para dormir. Exatamente, nos primeiros meses e tal, e depois tu consegue depois tem que se virar. Exatamente. E como é que foi quando você chegou aqui, essa pessoa te acolheu e daí? Aí teve que trabalhar, teve que... Talvez esse seja um dos grandes desafios, né? Sim. Você viveu, né? Foi muito desafiador. Eu cheguei em Curitiba, tinha 2 outros estudantes comigo, e a gente foi alugar uma casa, na verdade foi um apartamento, com aquele outro congolês, né, que fazia parte da bolsa ali. E a gente ficou no apartamento ali alguns meses, né? Porque no começo, né, só explicando como que é aquele programa de bolsa, você chega no Brasil, você faz curso de idioma, de português, por 8 meses, mais ou menos, e depois disso você faz uma prova nacional de idioma para estrangeiros. Você tem um teste para saber como está o... Isso. E nessa prova você tem que ter a nota intermediária ou avançada, porque tem uns níveis, né? Sim. Intermediária ou avançada para poder começar a faculdade. E caso você não atingir a nota, você tem que voltar pro teu país. Se você reprovar, você tem que voltar pro teu país. Aí acabou a bolsa. Aí acabou a bolsa. Tudo. Nossa, então deve ser uma pressão, né? Sim. Porque você fica em 8 meses, né? E esses 8 meses, o governo vai te dar alguma ajuda para que você possa estar aqui ou a única ajuda que a gente recebeu do governo brasileiro foi o curso que não foi pago. Só a bolsa. Isso, só a bolsa mesmo. Integral. Porque era 100%, isso, era integral. E do governo congolês, nada. Nada. Nem agora. E como que se virou aqui? Como é que foi? Conta para nós um pouquinho dessa trajetória. A família te ajudou ou foi... Então, foi bem interessante. Foi bem interessante. Porque o ideal, né? Tipo, o que era esperado era dos estudantes não terem que trabalhar.
Certo. Né? Até porque tem a questão do idioma. Sim, 8 meses para... não dá para trabalhar. Então, o que era esperado era dos pais mandarem mensalmente dinheiro para os estudantes. Sim. Isso que era esperado, né? Mas a gente sabe como que é a vida, né? Às vezes a gente vê que dá certo agora, mas daqui 2 meses, Sim. o que pode acontecer, né? Então, no começo foi um pouco tranquilo. Eu recebi uma ajuda do meu pai, né? E eu fazia aula de português ali e tal. Mas só que chegou um momento que a situação no Congo não ficou bem legal, assim, e começou a ficar um pouco ruim e tal. E daí eu tive que me virar, né? Eu fiz muita coisa em Curitiba que muitas pessoas não sabem e algumas pessoas não podem não acreditar. Uhum. Por exemplo, eu vendia alfajor na rua. Vendia alfajor. Eu vendia alfajor na rua. Que Curitiba. Se virando, né? Nem minha mãe sabe ainda. Nem sua mãe sabe, ela vai saber. Ela vai saber. Hoje eu não quis contar pra ela porque ela ia se preocupar muito. E como é que foi essa experiência? Porque eu entendo que tem momentos na vida em que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente pode ficar no canto se lamentando ou fazer alguma coisa, né? E como é que foi esse... Conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse momento? Porque tem muitas coisas para quebrar dentro da gente, né? Para chegar nesse ponto. E tem uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte, a gente não controla o que acontece com a gente. A gente não decide como que vai ser amanhã. Né? Eu posso estar hoje aqui saudável falando, mas amanhã eu posso estar doente. Eu não controlo isso, eu não consigo decidir o que vai acontecer. Mas uma coisa que é verdade é que tudo que acontece com a gente tem que lidar com isso. Querendo ou não, você vai ter que lidar com isso, porque está acontecendo contigo. Sim. Você vai ter que lidar com isso. E agora, como que você lida com isso? Você fica reclamando? Ou você toma alguma atitude e faz alguma coisa? Certo. Sabe? Porque assim, eu não esperava que isso aconteceu, tá? E agora? Porque tu não pode mudar o passado, né? Já aconteceu, mas e agora? O que tu faz agora? Você pode mudar o que vai acontecer pra frente. Exatamente. Né? Então aconteceram muita coisa nesse meio do caminho. E graças a Deus, Deus sempre cuidou da gente, né? Deus sempre cuida da gente. Sempre, né? Sempre cuida da gente. Eu lembro porque eu cheguei em 2016, em fevereiro, e em dezembro meu pai faleceu. Em dezembro de 2016. Isso, ele faleceu. E eu tava bem na época que eu tava me preparando para aquela prova. Já era a época da prova. Isso. Março, quase... Isso, porque a faculdade tinha que começar em março, né? E isso foi muito, muito complicado. Como foi essa... Esse é um assunto, talvez, né? Que é não diria um desafio, mas eu diria um assunto delicado, né? Porque há um sentimento, né? Uhum. Como é que era o relacionamento com seu pai? Como é essa história, né? Como é que é o nome dele? Pierre. Que seria Pedro. Em português, no caso. Tá. Bom, meu pai, ele sempre trabalhou com diamante, né? Na época ele viajava para o interior do país, né? Porque no interior tem algumas províncias do Congo onde tem bastante diamante, né? Hoje eu acho que não tem tanto, mas tinha bastante. Foi bem explorado, né? Hoje eu acho que não tem até tanto valor como tinha antes, né? E ele viajava para o interior, comprava o diamante, né? Das pessoas que iam buscar o diamante. E ele fazia uns tratamentos, como ele já estava acostumado e tal. Ele mesmo fazia a limpeza e levava para a capital, né? E na capital ele vendia. Entendi. Isso. E geralmente quem comprava são os brancos, né? Que vinham da Europa, de outros países, né? Daí ele vendia e eles iam para fazer outras coisas com diamante, né? Então, ele começou a trabalhar com isso bem, bem cedo, assim, sabe? Desde que o diamante tinha muito valor. Então, ele teve um momento que ele tinha uma situação financeira bem, bem bacana, assim. Mas com o tempo, a desvalorização do diamante, as coisas acontecendo no país... Que coisas no país que foram... por exemplo... Teve muita guerra em relação a isso, né? Teve muito conflito, né? Porque
Porque o diamante, por exemplo, é uma coisa que tinha muito valor na época e todo mundo queria aproveitar, né? E sendo que o Congo é uma colônia belga, os belgos sabiam onde ficavam as coisas, entendeu? Então, ainda tinha aquele interesse, ainda tinha aquele negócio de vamos aproveitar um pouco, pegar algumas coisas. Então, sempre teve conflitos, assim, envolvendo outros países vizinhos. Então, isso acabou afetando tudo também, né? E algumas coisas também pessoais, assim, do meu pai, né? Tudo junto, né? Porque é a vida, né? A gente vai lidando com tudo, né? Coisas pessoais, coisas de fora. Né? Exatamente. E essa situação estável, né, acabou meio que caindo. Né? Então, quando eu cheguei, né, quando eu nasci, a situação já não estava tão boa assim. Não aproveitou o auge da situação. Isso. Porque eu lembro até que tipo, a minha mãe e as minhas irmãs, elas me contam de alguns brinquedos que eu tinha que valiam muito dinheiro. Mas eu não lembro porque eu era bebê. Mas, enfim. Quando eu tive, sei lá, 8 anos, 9 anos, a situação já estava um pouco mais apertada. O que acontecia naquele momento? Ele continuava viajando pro interior, mas só que ele precisava ficar mais tempo lá. Para quando voltava para a capital, tentava vender e já depois tentava voltar de novo. Então, nessa parte de infância, eu não tive muito contato com ele, sabe? Entendi. Eu lembro que algumas vezes, tipo, ele voltava da viagem, parecia tipo um Stanley que chegou em casa, sabe? Porque eu era menor, né? Eu era bem uma criança, sabe? Então, no começo Mas ele ficava, assim, se ausentava tempos, assim? Ficava... Isso, porque antes o que acontecia? Ele ia e não precisava ficar muito tempo. Já tinha diamante, já achava, era já rápido. Negociava. Isso, era rápido. Chegava na capital, ele ficava o tempo que ele queria e depois voltava. Entendi. Só que depois começou a demorar um pouco mais porque era muita burocracia para conseguir e também ele não tinha mais toda aquela grana, porque hoje, por exemplo, para você comprar alguma coisa, se você não tem muito dinheiro, você vai ter que tentar negociar. Se você tiver dinheiro suficiente, chega e paga. Isso. Então, tudo isso acaba afetando, né? Ele começou a precisar ficar um pouco mais tempo lá e na capital ficava pouco. Isso. Então, no começo ali, eu passei bem pouco tempo com ele, né? Mas chegou algum momento que eu lembro que a gente fez uma reunião em casa, a gente falou pra ele, não, tu vai ter que achar um trabalho aqui, fica aqui com a gente. Então, eu acho que eu tinha mais ou menos 12 anos, mais ou menos, daí ele não viajava mais. Ele ficou. Isso. Daí eu acabei tendo mais contato, essa proximidade com ele e tal, né? Então... Foi um tempo especial. Foi bem especial esse tempo. Que bom. Foi bem especial. E daí você veio pra cá, ele te ajudou, você vir pra cá e aí, em dezembro, ele faleceu. Isso. Como é isso, Pacifique? Você tá num país com uma outra cultura, longe da tua família, e recebe uma notícia dessa. Qual foi a vontade de embarcar e ir embora? Corre pra quem? Chora pra quem? Nossa, eu acho que é a pior situação que eu já passei, eu acho. Porque na época a situação financeira já não estava legal. Ainda vendia alfajor? Ainda vendia alfajor. Não, eu acho que quando ele faleceu, eu já comecei a tocar, eu já estava tocando música com a galera de Curitiba. Você tinha uma banda, depois do alfajor você foi... Isso, exatamente. Porque quando a gente começou a se preparar pro exame, eu acho que isso aí ia ter outra história. Até um outro ponto, né? Tem outro ponto, né? Porque quando eu fiquei quase 8 meses sem tocar, porque lá no Congo eu tocava todos os dias. Ou tinha ensaio, ou ensaio oficial da igreja, ou tinha ensaio com meus amigos, porque a gente ensaiava quando a gente quiser, todo. Ou tinha algum culto, porque a gente tinha culto no domingo, culto da semana, ou tinha algum culto da semana em outra igreja que convidava a gente para tocar, então eu tocava o tempo todo. Então, passar quase 8 meses no Brasil sem tocar no instrumento, eu fiquei ruim. Porque todos os dias eu via as fotos dos meus amigos no Facebook, tocando, todo mundo junto. E às vezes eu me perguntava, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Então, chegou algum momento que eu não aguentei mais. Eu falei, cara, eu vou tentar achar alguma banda para começar a tocar, alguma igreja.
Aí que eu conheci uma primeira pessoa que me levou pra outra, que me levou pra outra, e eu comecei a tocar com 5 bandas ao mesmo tempo. 5 bandas ao mesmo tempo. Então, que música, que estilo de música? a gente tocava de tudo menos gospel. De tudo menos gospel. De tudo menos gospel. Era mais samba, era rap, era... eu acabei descobrindo ter vários tipos de samba, samba funk, samba pop, samba reggae. Era muita coisa. Era muita coisa. Muita coisa. E como é que ficou quando você entrou para essa, né? A gente vai caminhando a isso, né? A música te levou a esse estilo. Mas e o teu relacionamento com Deus? Foi esfriando? Como é que foi? Porque é quase que automático, né? Sim, você ter sim. um distanciamento, né? Sim. Eu acho que eu passei um bom tempo assim, tentando guardar minha fé ainda, quando eu cheguei em Curitiba. No Congo, eu era da Igreja Assembleia de Deus. Sim. E quando eu cheguei em Curitiba, eu passei uns primeiros meses ali sem ir para a igreja, né? Porque precisava saber onde que eu tô, se localizar, saber E onde entender fica o que as estão coisas. falando. Exatamente. E eu acho que a partir do 2º ou 3º mês já, eu queria já achar uma igreja para começar a congregar, né? Pelo menos participar do culto, né? Sim. Tentar entender e tal. E eu achei uma igreja de Assembleia de Deus, que era perto da minha casa. E eu fui lá e eu levei um choque. É totalmente diferente da Assembleia de Deus que a gente tem no Congo. Sério? Conta pra nós como que é. É muito diferente. É tudo diferente. É tudo diferente. E Mas por causa dos costumes? Ou por causa do louvor? Eu acho que tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma coisa que eu percebi na Assembleia de Deus, tinha, por exemplo, uma cadeira ali dos pastores. Sim. Que, tipo, tava separada assim. E uma coisa que a gente não tinha muito no Congo, sabe? E, tipo, a gente tenta... porque tem que ter ordem, né? Sim. Onde tem pessoas tem que ter ordem. Então, a gente tentava ordenar algumas coisas. Por exemplo, tinha um canto ali onde os músicos ficavam, porque ficavam mais perto dos instrumentos, por exemplo. Mas não era tipo os músicos. Uma cadeira cativa. Isso. Não era uma cadeira... Isso, era como qualquer questão outra de logística. Cadeira. Exatamente. E as pessoas, quem não é músico, também podia sentar lá. Entendi. Entendeu? Era só questão de classificação mesmo. E isso é uma coisa que chamou bastante atenção, né? E outra coisa também, a música foi a primeira coisa, porque como eu sou músico, é a primeira coisa que eu escuto, assim, tipo, os tipos de músicas é totalmente diferente, totalmente diferente. Me lembrou muito de uma igreja católica na época. Sério? Me lembrou muito disso, daí eu não me identifiquei muito, sabe, eu nunca mais voltei. E daí ficou sem ter um local, ficou quanto tempo longe? Eu acho que eu fiquei mais um mês, mais ou menos. Fui tentando, porque naquela época eu já não aguentava mais ficar sem tocar música, né? Daí eu fiquei tentando. E no final eu acabei encontrando uma igreja bem bacana, que é bem estilo Assembleia de Deus, o nosso Assembleia de Deus no Congo. E daí eu comecei a ir, era um pouco longe da casa onde eu morava, então eu ia de bicicleta mesmo. E quando eu lembro que em algum momento fazia muito frio em Curitiba, eu acho que o máximo que eu passei, eu acho que foi 3 graus. E era um domingo, eu precisei ir pra igreja, eu fui de bike. De bike, em 3 graus, congelando. Congelando. Mas feliz, pelo menos, que já estava em comunhão com a igreja. Isso, eu já estava me acostumando, já estava de volta, né? E é uma felicidade de estar de volta, sabe? E eu comecei a congregar lá. E como eu queria muito tocar, né, começar a tocar, eu tentei me aproximar um pouco com o pessoal do louvor e tal, né? Só que eu acho que é uma coisa não tô falando daquela igreja, mas eu acho que o povo curitibano que é assim, entendeu? Que é um pouco fechado, sabe? Sim. Hoje, aqui, por exemplo, em Floripa, você encontra alguém na rua que você não consegue, que não conhece, nunca vi na vida, dá um oi, parece que se conhece, sabe? Sim. Parece um amigo de infância. E aí, beleza? Sabe? Em Curitiba não, sabe? Às vezes tu dá um oi pra pessoa, ela te olha assim, sabe? Oi, por quê, né? Tipo, tá me oi. olhando? Por que ele me deu oi, sabe? Foi uma coisa assim. Mas enfim, eu tentei me aproximar um pouco mais, mas eu não fui bem recebido, sabe? E acabei caindo fora também. Aí eu fiquei mais tempo fora e nunca mais procurei numa igreja.
Sério, ficou Nunca um mais. tempo fora. Porque essa talvez seja uma das coisas mais cruéis que acontece dentro da igreja, né? Alguém que está ali de fora, precisando, né? Longe do seu país, longe da sua família. E nós, como corpo de Cristo, da qual falamos tanto que somos o corpo de Cristo, né? Muitas vezes nós não conseguimos compreender essa dimensão, né? De alguém que está precisando desse apoio, né? Porque a gente tem muito essa questão dentro da igreja de que somos a família de Deus, o corpo, né? Somos irmãos, né? Chamamos as pessoas de irmãos, mas talvez as atitudes não condizem, né? Exatamente. Com aquilo que estamos falando. Né? Como é importante esse testemunho, porque isso não é apenas uma realidade, não foi uma realidade apenas para você. Talvez muitos estão hoje dentro da igreja com uma expectativa de serem acolhidos, né? E não conseguem encontrar esse apoio. E aí é automático, né? Aí você encontra esse apoio talvez em outras pessoas, né? Exatamente foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Porque quando eu parei, eu desisti de procurar por uma igreja. Eu fiquei na minha... Você chegou a se decepcionar com a igreja? Isso foi uma decepção? Como é que isso te... Como é que essa... Porque a nossa fé e a nossa história cristã, ela é composta de algumas fases e alguns momentos. E existem alguns momentos decepcionantes. Sim. Que a gente não se decepciona com Deus, mas se decepciona com o corpo de Cristo, exatamente, né? Exatamente. Como é que foi essa... Como é que você construiu isso dentro de você? Porque no momento eu não sabia que era um comportamento do pessoal de Curitiba. Sabe? Porque pra mim era tipo assim, eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, eu quero voltar. Vamos pegar um pouco aqui. Você é filho de pastor. Seu pai foi pastor lá então na Assembleia? Ele foi pastor. Ele era o pastor titular? Era um pastor que ajudava? Ele ajudava e tem uma coisa que é muito comum também no Congo, é pastores pregando em outras igrejas... Evangelistas. De outras denominações. Então ele não teve igreja própria dele, assim, tipo, pastor principal, né? Mas ele sempre ajudou, assim, em várias igrejas. Ele era um avivalista? Qual era a ênfase, assim? Ou era evangelístico? Eu acho que ele era mais evangelístico. Evangelístico. E você participava sempre com ele, onde ele estava? Então... Aí é outra história. Tem várias histórias. Tem várias histórias. Então, o meu pai, ele nasceu no interior. Tá? Então, que cidade? Eu acho que é Cabeia-Camuanga. 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 É bem no interior. Eu nunca fui lá, mas eu acho que é legal. E ele foi para a capital quando tinha mais ou menos 20 anos para fazer a faculdade. E ele fez a faculdade... Enquanto com minha mãe, se casou e ficou ali. Seguiu a vida. Isso. E desde o interior, né, onde ele estava, ele sempre foi de ir para a igreja, sabe? Então, quando ele foi para a capital, ele seguiu com essa visão, né, de ser pastor, de pastorear as pessoas e tal. Porque o Congo, na verdade, 95% é composto de cristãos, né? Isso. E quando a gente fala cristãos, a gente também está falando de católicos, todo mundo, e evangélicos, né? Isso. É um dado. Isso. Então, só que quando ele foi para a capital, ele ainda tinha muita coisa do interior porque fazia parte dele. Ele tinha crescido lá, né? Sim. Isso. Então, como eu, por exemplo, quando eu cheguei em Curitiba, eu procurei primeiro uma Assembleia de Deus, porque lá eu era da Assembleia de Deus. Na origem, né? Exatamente. Então, quando ele foi para a capital, ele foi procurar uma igreja também que tinha muito... que veio de lá, mais ou menos assim, porque tem gente do interior que vão para a capital, então sempre tem uma igreja, por exemplo, que veio de lá do interior, né? Então ele trabalhou muito nas igrejas que tem aquela característica, né, daquelas igrejas do interior. E eu, como nasci na capital, eu sou da capital, né? Então, eu e minhas irmãs, a gente não gostava muito do estilo da igreja. Era uma igreja que a gente gostava porque
porque tinha gente que a gente conhecia, os amigos e tal. Era mais pela amizade do que pela liturgia. Exatamente. E uma coisa que acabou tornando isso muito mais forte é que nos momentos que ele não estava na capital, a gente ia para a Assembleia de Deus, que era uma igreja que a gente... Não sei por que a gente estava acostumado. Eu acho que eu nasci, a minha mãe já gostava mais da Assembleia de Deus, eu acho. Uhum. Mas eu sei que a gente gostava mais da Assembleia de Deus do que a igreja dele. Então, o que acontecia? Ele teve também alguns problemas na igreja, porque era tipo assim, você é pastor, você tem a obra aqui, mas teus filhos vão para outra igreja. Ele teve alguns conflitos assim. Isso, levou uma pressão assim. Então, em algum momento ele tentou também obrigar a gente a ir na igreja dele. Então, em algum momento a gente ia, mas ia porque o pai falou, né? Porque o pai pediu. E quando ele não estava na capital, quando não estava na cidade, a gente ia para a Assembleia de Deus. Porque a gente já estava acostumado, a gente tinha mais amigos. Tinha os amigos e isso, tudo. Já é outra coisa. A questão de você ser filho de pastor, talvez a gente tá aqui com pessoas que, né, tem sempre essa ideia, né? Filho de pastor é pastorzinho, não pode errar isso, não pode errar aquilo, tem que fazer, né? Tem os diáconos, né, que amam filhos de pastor, porque você tem que ser o exemplo. Como é que você lidava com essa... Porque isso é uma pressão, né? Sim. Nessa idade, você ter que responder algo que você não está exercendo, né? Você não é o pastorzinho, né? Você Exatamente. é o pacifique, não era era o filho do pastor, mas não era o pastorzinho. O que você diria para um filho de pastor que está nos ouvindo aqui, talvez que desistiu já da carreira, disse, não, chega, eu agora não consegue nem ouvir o nome de diácono, né? Porque já começa a tremer. Como é que é isso? Sinceramente, não é fácil. Não é fácil, porque, como você falou, tipo, as pessoas esperam que você seja o espelho do teu pai. E a vida não é isso, né? A vida não é assim, né? Meu pai é pastor porque ele tem chamado. Eu tenho chamado, sim, mas será que é de ser pastor do jeito que meu pai é? Porque ser pastor não é só pegar o microfone e pregar na frente das pessoas. Você leva a palavra para as pessoas cantando uma música. Sim. Você leva a palavra de várias formas. Então você consegue levar a palavra de Deus de várias formas. Mas só que o que as pessoas esperam é você ser um espelho do teu pai. Tipo, por exemplo, no Congo, eu acho que tem um pouco aqui também no Brasil, mas não tanto, né? Os pastores geralmente ficam em gravata, terno, bem chique e tal. Não pode usar uma camiseta assim e tal. E então isso foi bem difícil, assim, sabe? No começo foi bem difícil. Porque em algum momento você usou terno e gravata para agradar as pessoas? Então, eu sempre me vesti bem. Isso é uma coisa que eu percebi. Mas para agradar as pessoas, eu acho que eu nunca fiz isso. Mas sempre... Eu sempre tentei ser reto, né? Porque a minha família toda é cristã. Então, isso. Porque a minha mãe servia na igreja, né? Acompanhava meu pai. A minha primeira irmã, ela canta até hoje. Ela é líder do louvor. A minha outra irmã é intercessora, isso. Então, a família, a gente... Sempre envolvida. Isso, a gente está sempre envolvido, né? Então, de alguma forma, as pessoas veem que a gente é cristão. Né? Então, mas ainda tem isso, né? Se você falar alguma coisa, você não pode falar, porque você é filho do pastor, sabe? É uma pressão, né? Isso, é uma pressão. Mas hoje eu tento deixar bem claro que eu posso ser um pastor, eu posso levar a palavra de Deus para as pessoas sem ser aquele cara que usa gravata, que usa terno, que usa sei lá o quê. Hoje, por exemplo, as pessoas têm... eu acho que foi na semana passada... Não, semana passada, eu acho que já faz mais de um mês. Eu tenho um amigo que mora perto da UFSC, ele me chamou para jogar futebol. Daí eu peguei o carro, fui lá direto para jogar bola. A gente jogou bola e no final ali a gente tava conversando e tal. E tem um cara que a gente faz uns projetos junto. Ele queria fazer uma reunião comigo no domingo. Isso, era no domingo. Não, era uma festa, é verdade. Era uma festa de independência de Angola, porque ele é angolano. Ele falou, tu pode aparecer lá na festa e tal. Falei, tá, mas que horas que é domingo?
Ele falou, meia-noite, né? Umas 9 horas. Eu falei, não, cara, eu vou pra igreja no domingo. Ele ficou assim, ó. Estranhou. Você vai pra igreja? Sim, por que não? Ele olhou pra mim assim, ele não acreditou. Eu já sabia o que estava acontecendo na cabeça dele, mas eu perguntei pra ele, mas o que foi? Eu não posso ir pra igreja? Ele olhou e perguntou, você vai pra igreja? Eu falei, sim, eu vou pra igreja. Porque as pessoas veem, né? Tipo, o corte do cabelo do cara, ele tá usando brinco, ele tá... Tudo isso acaba... As pessoas acabam meio que julgando, né? Mas isso é só a forma que a pessoa tá se apresentando. É só o design da pessoa. O design, exatamente. É. E hoje eu sou mais assim, sabe? Por exemplo, no Congo, por exemplo, algumas coisas eu não podia fazer até porque eu estava na casa dos pais, né? E tem esse também, tem essas regras, né? Tem as regras, isso. E hoje, por exemplo, eu moro sozinho e eu tenho muito mais autonomia. Então, eu acabo meio que usando isso para mostrar para as pessoas que não é sendo o que eles estão esperando da gente, que a gente vai ser exatamente o que a gente tem que ser no mundo. Você acha que a tua fé foi amadurecendo? Você acha que você amadureceu? Que esse teu conceito de Cristo, isso amadureceu? Porque a religião vai te levar a esse ponto, né? Do que eu visto, do que eu, né? Do meu design é que me diz o quanto eu sou santo Exatamente. ou não, né? E como é que... Porque isso é um amadurecimento, né? Nós amadurecemos em Cristo. Exatamente. E entendemos quem somos, né? Além do que fazemos, né? Exatamente. Porque assim, hoje tem uma coisa quando você é criança, você está numa família cristã, geralmente, em muitos casos, você tem que fazer algumas coisas que você não entende o porquê. Isso é um fato. Sim. Você vai querer fazer alguma coisa, o pai vai falar, não pode fazer isso. Não por pode quê? fazer Daí isso. Não tem nem como perguntar por quê. Exatamente, nem tem, porque se Não tu tem nem a perguntar, chance. já era. No começo é isso, é meio difícil. Mas hoje eu entendo o porquê daqueles porquês, daqueles não que eu tava recebendo. Então hoje, por exemplo, eu posso colocar um brinco sem deixar a minha fé, sem deixar de ser o cristão que eu sou. Sem te afastar desse Deus que te ama. Exatamente. Entendi. Que são coisas, talvez, que se a minha mãe deixasse eu fazer já desde criança, talvez isso ia me levar para o caminho errado. Eu precisei seguir aqueles não para entender hoje quem eu sou. Isso é muito maravilhoso, né? Porque quando nós amadurecemos, esse nosso amor a Cristo, né? Porque como você vem de um lar cristão e talvez dessa pressão, né, do filho do pastor, quando você tem a oportunidade de estar fora desse meio, o teu amor a Cristo te leva a se aproximar dele, né? Exatamente. Isso é lindo, né? Porque agora eu não me aproximo porque os meus pais me levam ou me obrigam. Mas porque eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu consegui entender o que o mundo me traz e o que Cristo me traz. Exatamente. E decidir, né? Isso é maravilhoso, né? Quando você chega a essa maturidade. E isso aconteceu em Curitiba, essa aproximação, ou você ainda rodou um pouco? Porque depois você veio de Curitiba para Florianópolis, foi em que ano mais ou menos você veio para cá? Foi em 2017. 2017. Então você ficou um ano e pouquinho. É isso. Você pegou uma transferência para cá? A bolsa transferiu para cá? Não, é que na bolsa era tipo... todo mundo tinha pelo menos 2 cidades para ir. A primeira cidade é onde você vai estudar o idioma. Certo. E caso passar, você vai começar a faculdade, que não necessariamente vai ser na mesma cidade. Pode ser outra cidade. No meu caso era na UFSC aqui. E daí determinaram para cá. Isso. Que bom, né? É uma alegria, né? Para todo mundo aqui recebê-lo. E esse do idioma, você fala francês, né? Eu falo o idioma francês. no Congo é francês, né? Apesar de ser uma colonização belga. Tem essa pegadinha também. Essa pegadinha, né? E são 700 dialetos, né? Dialetos são mais ou menos 700, mas os idiomas... Tem idiomas que às vezes as pessoas contam como dialetos, mas são idiomas nacionais.
que Quais? são 4 idiomas nacionais. Ah, são 4 idiomas Isso. nacionais. E que são divididos por regiões, né? A gente tem a parte norte, onde se fala o Lingala, que é dos 4 idiomas. E tem o Kikongo, que é muito mais falado na parte um pouco mais pro sul, né? E tem o Chiluba, que é um pouco mais na parte central. E tem o Swahili, que é falado muito mais na parte da leste do país. E além dos 4 idiomas, aí a gente tem o francês, que é o idioma oficial. Que é oficial. E você fala os 4 idiomas? Não. Não. Eu falo uma delas, Qual deles? que é o Lingala. Que une? Lingala. Uhum. E o Lingala é um idioma da parte norte do país, Certo. mas é que como eu sou da capital, e a capital não tem um idioma só da capital. Na capital tem... uma mistura. Tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Na capital você escuta tudo. Escuta Lingala, Chiluba, tudo. Mas por algum motivo, o Lingala é muito falado na capital. Claro, é um Lingala customizado. A gente fala algumas palavras em francês, né? Por exemplo, tem algumas palavras que eu não sei como que é Lingala, eu sempre falo em francês. Então, quando eu falo Lingala, acaba entrando umas coisas de francês dentro. Vira uma mistura. Isso, é uma mistura. A gente sempre fala pelo menos 2 idiomas numa mesma frase. E como é isso na escola? Na escola você vai aprender em francês. Isso, em francês. Mas também tem os dialetos. E ali é... Isso. Tem algumas escolas que dão aula dos outros idiomas, né? Por exemplo, eu tenho uma disciplina de Lingala, por exemplo, onde você aprende conjugação, essas coisas. Mas nem todas as escolas que oferecem isso. E como o francês é o idioma oficial, daí a educação é em francês. Então seria um outro idioma mesmo, não é um sotaque. Isso, Aqui no Brasil tem o nordestino, tem um sotaque, o sulista tem outro, Isso. Né? O carioca, né? Tem o paulista, mas lá não é um sotaque, é um idioma mesmo. Isso. Nossa, isso deve ser rico, né? É muito legal, muito legal. E na capital você escuta de tudo. Imagina uma discussão Mas aí, para quem que tá indo para a capital, né? Por exemplo, quem não fala Lingala, fala, por exemplo, Swahili, que vai na capital, fala Lingala com sotaque do Swahili. Que loucura. E isso aí a gente acaba percebendo, esse aí veio de lá. Já sabe da qual é a região que ele veio. Bacana. Pra galera, falar pra galera, falar em francês aí, pedir um like, se inscrever e dar um abraço pra galera. Manda um abraço aí. Manda um abraço primeiro em francês pro pessoal. Dá um recado aí pro pessoal, né? Lá que tá te vendo. Dá um recado aí pro pessoal em francês. Que na verdade me contaram uma história que você só consegue orar em francês, é isso? Nossa. É verdade? É verdade. Como é isso? Quando você vai orar, você não consegue formular. Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho. Porque você ficou 8 meses para aprender em português. Você tem um português bom, né? Obrigado. Influente até, né? Um pouquinho de sotaque, mas compreende bem, articula bem. Foi nesses 8 meses, como é que foi o período aí, quando você estava aprendendo? Bom, eu acho que foi muito mais além dos 8 meses. Porque os 8 meses foram para passar na prova. Você estudou para passar na prova. 8,5, 9 para... Exatamente. Cara, tinha provas de escrita, de fala também, que era uma conversa que a gente tinha assim com o professor. Eu tirei uma nota avançada, eu tirei a nota avançada, mas eu acho que ainda dava para melhorar bastante, tá? Dava para melhorar bastante. O que ajudou muito foi o meu contato com os brasileiros, sabe? Porque uma coisa que é muito comum para quem que tá morando fora do país é estar junto com as pessoas que veio do mesmo país, sabe? Por exemplo, a gente tava lá, nós 3, né? Tipo, nós 4, né? Os 2 amigos, eu e o cara que recebeu a gente, isso. E a gente tava no mesmo apartamento. E quando a gente conversa, a gente vai conversar em francês ou Lingala. Sim. Ninguém vai falar português pro outro. Entendeu? Isso é natural. E quando você tá com essas pessoas, você... Se obriga. Isso, você se obriga. Agora, quando você sai daquele ambiente, você vai para uma zona de desconforto, que é, por exemplo, você estar lá tocando com os caras que são brasileiros. Você vai ter que falar com eles em português. Tem que se virar, né? Não tem como. Né? Aí que você escuta mais, aí que você percebe mais coisas. Aí que essa você seria uma dica, mais. Então, para quem está querendo ir para fora. Isso é uma dica para quem que quer aprender o idioma do local onde ele está. Cara,
Se desafie. Isso, tem que se desafiar. Tem que se Porque se desafiar. você ficar em casa com os teus amigos, não E vai quando acontecer. você vai orar? E se você fala tão bem o português, né? Ou Lingala. Lingala. Aham. Por que em francês? Ou como que é? Como é que é essa? Certo. Você não consegue orar em português? Agora que eu percebo que eu não consigo orar nem em Lingala também. Nem em Lingala. Aham. Porque... É não porque sei Deus é explicar francês. Não sei explicar isso, mas eu acho que é uma coisa automática, sabe? Eu acho que é uma coisa automática. Porque... sinceramente, não sei explicar isso. É automático. É automático. É automático. Quando você vai orar, Quando eu fecho os olhos para orar, é francês que sai. É francês que sai. Eu nunca tentei, tipo, até algum tempo atrás, né? Porque já me obrigaram a orar em português algumas vezes. Mas antes disso, eu nunca tinha tentado de orar em português. Então tem isso também, sabe? Daí, tipo, você não sabe se fala oi Deus, ou fala bom dia Deus, sabe? Tipo, você vai precisar pensar muito para falar. para falar. E em francês sai, simplesmente você fala com Deus. Fala um versículo em francês. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, frappez, cherchez, vous trouverez. Eu só não lembro da ordem, que Mateus 7,7. Eu só não lembro da ordem. Mateus 7,7. Isso. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvriez, cherchez, vous trouverez. Dá uma bagunça. Em Lingala, como é que seria Mateus 7,7 em Lingala? Aí eu faço a mesma tradução. Sengaba o pesayo, betaba o fomolelayo, local usuário, alguma coisa assim. É difícil. E eu fico imaginando você, né, inserido na sua cultura e de repente vem para outra e com todos esses idiomas, com todas essas diferenças, né? O quanto teve que se adaptar e o quanto teve que se esforçar e para estar aqui, né? Para estar vivendo, estar em Florianópolis. E você diria que hoje o teu período em Florianópolis é o melhor que você já viveu no Brasil? Como é que você está vivendo essa nova etapa? Eu acho que é o melhor momento. É o melhor momento. Eu acho que porque foram muitas coisas, né? Foram muitos desafios no meio do caminho e tal. Mas a gente foi, com a ajuda de Deus, né? Com a graça de Deus, a gente foi passando desafio por desafio, né? Porque o desafio não vem para esmagar a gente, vem para testar, para a gente aumentar as nossas capacidades, né? Então a gente foi trabalhando, crescendo. E hoje eu tô bem melhor. Bem melhor. Porque são muitas coisas, são poucas coisas, são várias coisinhas que dão essa felicidade, sabe? De dizer que, cara, agora eu tô num momento top, sabe? Por exemplo, quando eu vim pra cá, né, quando eu tava em Curitiba, o meu pai que tinha que mandar pra mim dinheiro, né, mensalmente, assim, e com a situação financeira, acabou, né, não dando muito certo. Mas hoje, por exemplo, eu ajudo a minha mãe o tempo todo. Que bom. Basta ela falar, eu tô com fé, já tá aí, eu faço um depósito pra ela, sabe? E a cada vez alegria. que ela, porque como ela é esposa do pastor, né? E a cada vez que tu faz alguma coisa, ela já faz uma oração que Deus te abençoe, que você... E aquela oração dá uma felicidade que Não tem preço, não né? tem preço. Que bom, Não que tem bom. preço. Basta Basta ela dizer muito obrigado, meu filho, já é uma, tá pago. sabe, é muito legal. Você tem sonhos de voltar ao Congo? Como tem sido o processo? Para visitar, para morar novamente, para viver lá novamente? Primeiro, eu tenho muita saudade, eu queria muito estar lá, pelo menos no final do ano. Eu queria muito. Mas assim, vai chegar um momento que a gente vai poder realizar isso. Voltar para morar, talvez mais para frente. Porque eu acho que eu já falei isso para algumas pessoas também, que uma coisa é você ser o craque no time do bairro, e outra coisa é você ter o mesmo nível jogar em Barcelona. É diferente. É diferente. Porque assim, quando você é o melhor no meio das pessoas que não sabem muito, você brilha, você se destaca, mas você não cresce.
Você não aprende. Agora, quando você está num meio onde todo mundo é melhor que você, aí você pode até não se destacar, mas você está crescendo todo dia. Está crescendo todo dia. Todo dia você está aprendendo coisas novas. Então, eu me vejo hoje, eu vejo que eu tenho ainda muita coisa para aprender, para levar para lá. Então, se eu for lá hoje, claro que eu vou ajudar, mas se eu ficar um pouco mais fora, eu aprender um pouco mais, eu consigo ajudar mais. Entendi. Então, eu não penso em voltar a morar agora. No meu sonho, assim, é tentar crescer mais ainda, né? Aprender mais coisas e tal, para quando eu for, de fato, fazer uma diferença, sabe? Você entende que esse teu tempo, então, é um tempo de preparação. Exatamente. Tem se preparado para contribuir com a tua sociedade, com o teu país. Exatamente. Muito bom, muito boa conversa. Nós vivemos no Brasil hoje uma fase interessante. As pessoas estão ainda chateadas ainda com as nossas questões políticas, chateadas ainda com a questão das nossas eleições, né? É o comentário que nós vemos nas ruas. O teu país passou por uma ditadura. O teu país passou por uma fase um tanto complicada, né? Um golpe, né? O que você diria? O que é isso, né? Porque algumas pessoas não têm o alcance do que é isso. Qual seria o conselho que você daria para quem, se não viveu naquela época, pelo menos participou dos reflexos, né? O que você diria hoje para esse povo que está nos assistindo, essas pessoas que às vezes elas pedem isso, mas elas não têm o alcance do que é, né? Como é que você daria a tua contribuição sobre isso? Bom, eu acho que é um assunto um pouco complexo, assim, porque vamos só pegar um caso básico, né? A gente está fazendo eleição, tem 2 candidatos que a gente tem que escolher. Se eu escolher o candidato A, tem uns porquê. Sim. Talvez quando ele estava no poder eu tinha um trabalho melhor, que hoje eu não tenho mais, alguma coisa assim. E a pessoa que voltar para o candidato B é a mesma coisa. E sempre tem uns pontos positivos e pontos negativos. Então, assim, a coisa mais importante, eu acho que para nós, primeiro, cristão, a coisa mais importante é sempre colocar Deus primeiro. Tipo, Deus, esse país é teu. Sim. Tipo, porque assim, a gente é filho de Deus. E Deus nunca planeja alguma coisa mal para nós. Nunca. Porque você que tem filho hoje, se o Caleb pedir alguma... A Bíblia até fala, né? Se o Caleb pedir peixe, você não vai dar pedra para ele. Entendeu? E quando você planeja alguma coisa para ele, é pro bem dele. Às vezes você dá como eu comentei antes, né? Você pode dar um não. Ele quer fazer alguma coisa, você dá um não. Aquele não é para esmagar ele, para acabar com ele. Para preservá-lo no mínimo. Exatamente. Né? Então, sempre, tudo que Deus planeja para nós é sempre a nosso favor. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que sempre colocar em mente. Então, tudo que acontece, que Deus permite acontecer, é para o nosso bem. Pode não ser uma coisa que a gente gostaria, pode não ser uma coisa que a gente estava esperando, talvez porque aquele candidato, quando ele estava no poder, estava tudo ruim, agora que ele está voltando. Se Deus permitiu ser daquele jeito, confia. Confia. Tá certo. Vamos lá, agora um ping-pong, né? Vamos aqui fazer em uma frase, né? Em uma palavra. Quem é o Pacific? Eu acho que uma palavra não vai ser suficiente. Certo. Bom, o Pacific é um cara focado, é um cara que sonha grande e é um cara que corre atrás. Eu acho que, resumindo, seria isso. Teu maior medo? Meu maior medo... Bom, isso já foi maior medo, mas eu acho que isso acaba diminuindo um pouco. Porque, assim, meu pai trabalhou muito nos últimos anos ali. Ele investiu bastante para eu poder vir para o Brasil. Né? Então, quando essa viagem deu certo, estava todo mundo feliz, todo mundo acalmado, mas ele estava acabado. Porque ele tinha dado o máximo que ele podia, sabe?
E eu acho que, como qualquer outro filho, a gente sempre pensa assim, cara, eu vou fazer alguma coisa para ele, sabe? Então, quando eu recebi a notícia que ele faleceu, e na época eu tava vendendo alfajor na rua, sabe? Aquilo foi tipo, cara, por quê, sabe? E daí agora falando do meu maior medo, até um tempo atrás, era de perder minha mãe também sem ter feito alguma coisa. Porque ela é como se fosse a última opção que eu tenho agora, sabe? Mas hoje, como eu falei, Ney, talvez não é mais o maior medo, porque hoje eu faço sempre que eu tenho uma oportunidade, sabe? Porque assim, esperar até chegar o momento, talvez não vai ter aquele momento. Então aproveite agora. A cada vez que ela fala alguma coisa, já manda alguma coisa, já tenta ajudar, sabe? Aquele, como eu falei, né? O simples muito obrigado, filho. Aquele simples obrigado. Às vezes ele nem fala obrigado, às vezes ele... Sabe aquele emoji que tem as mãos assim? Dá uma felicidade muito grande. Então, uma satisfação muito grande. Então, isso que era meu maior medo, mas eu acho que tá assumindo, sabe? O filme da sua vida. Nossa. Eu vou ter que pensar bastante para ter um título bacana. Seria uma vida de desafios? Uma vida de desafios parece fazer muito sentido, mas eu acho que dá para melhorar bastante. Se sente hoje realizado? Eu me sinto realizado. Sim, eu me sinto realizado, mas como eu sou um cara ambicioso, sempre tem alguma coisa que eu não alcancei ainda. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. É isso aí, pessoal. Com vocês, esteve conosco aqui, Pacifique. Não deixe de dar o teu like, não deixe de compartilhar e não deixe de nos seguir no Instagram. Um abraço. Muito obrigado, Pacifique. Até a próxima. Até mais.